Você já tentou conversar com alguém irritado e percebeu que qualquer palavra só piorava a situação? Já se pegou também explodindo por dentro e depois se arrependendo por algo que disse no calor do momento? A raiva é uma força poderosa. E se não for bem compreendida, se transforma em destruição. Mas o que poucos sabem é que existem 3 palavras simples que, quando usadas com consciência, têm o poder de desarmar essa raiva. Hoje você vai descobrir quais são e como usá-las para proteger o que é mais valioso, a relação com o outro e com você mesmo. A raiva não é o problema é o que fazemos com ela. Na filosofia estoica, a raiva era vista como uma emoção natural, mas perigosa, uma espécie de incêndio interno que precisa de vigilância constante. Sêneca escreveu um tratado inteiro sobre a ira dizendo: nada se parece tanto com a loucura quanto a raiva. E ele estava certo. Quando estamos com raiva, perdemos o controle. A mente fica turva, o corpo se tensiona e o que deveria ser uma conversa vira confronto. Nesses momentos, a tendência é reagir no impulso, com palavras duras, acusações ou mesmo silêncio carregado de rancor. Mas existe um caminho diferente, um caminho mais maduro que começa não com força, mas com escolha. Porque raiva não se vence com força, raiva se vence com presença. E é nesse ponto que 3 palavras podem mudar completamente o rumo de uma situação. Mas antes de revelar essas palavras, é preciso entender o tripé da pacificação emocional. 3 atitudes que preparam o terreno para que qualquer palavra realmente funcione. A primeira é a escuta sem defesa. Quando alguém está com raiva de você, a reação natural é se defender, mas a sabedoria está em fazer o oposto, baixar a guarda, ouvir, não para se proteger, mas para compreender. Muitas vezes, o outro só quer ser reconhecido, e quando ele sente que está sendo escutado, o tom começa a baixar. A segunda é a presença sem pressa. Raiva não se dissolve com argumentos rápidos. Ela precisa de tempo para amolecer. Às vezes, o simples fato de ficar ali, em silêncio, sem responder com agressividade, já é o bastante para interromper o ciclo. E a terceira é a palavra que acolhe, não ataca. É aqui que entram as 3 palavras. Eu entendo você. Essa frase, quando dita com sinceridade, desarma. Ela não significa que você concorda, nem que está abrindo mão da sua verdade, mas mostra algo raro, que você é capaz de ver o outro além do que ele está dizendo, ver a dor por trás da raiva. Vamos aos exemplos práticos. Numa discussão de casal, quando tudo está prestes a explodir, dizer "eu entendo você" pode interromper o caos e abrir espaço para a escuta. Com um filho em crise, ao invés de repreender, respirar fundo e dizer "eu entendo você" pode ser o começo de uma conexão real. Num conflito profissional, mesmo quando há injustiça, começar dizendo "eu entendo o que você está sentindo" muda a frequência da conversa. Essas palavras não têm efeito mágico se ditas no automático, mas quando são ditas com presença, vulnerabilidade e respeito, elas transformam o ambiente. Mas por que é tão difícil dizê-las? Porque estamos acostumados a responder à dor com defesa. Achamos que entender é ceder, que reconhecer o outro é perder posição. Mas isso é uma ilusão do ego. A verdade é que quem entende, lidera. Quem acolhe, conduz. E quem escuta, tem o poder de curar. Talvez o maior obstáculo para desarmar a raiva do outro seja a raiva que carregamos dentro de nós. Muitas vezes, a explosão do outro ativa uma ferida antiga em nós. E aí, não estamos mais lidando com o agora, mas com um acúmulo de emoções não resolvidas. Por isso, desarmar a raiva do outro exige, antes de tudo, desarmar a nossa. Isso não significa engolir tudo. Significa reconhecer o que sentimos e escolher não deixar que isso nos controle.
Epicteto dizia: não é o que acontece que nos fere, mas como reagimos ao que acontece. A sua resposta é o seu poder. E o mais incrível, quando você diz "eu entendo você" para alguém tomado pela raiva, muitas vezes o que vem depois é um silêncio e depois um suspiro, como se o outro finalmente tivesse espaço para sentir, em vez de atacar. Hoje quero propor um exercício. Pense em uma situação recente onde houve tensão. Alguém que te falou algo duro, um desentendimento que ainda está fresco. Agora, imagine se naquele momento você tivesse respirado e dito apenas "eu entendo você". Não para encerrar o assunto, mas para abrir o espaço para algo melhor. Talvez você perceba que o que a pessoa mais precisava não era da sua explicação, mas da sua escuta. E se você estiver do outro lado, se for você quem sente a raiva crescendo dentro, faça o mesmo. Diga essas 3 palavras para si mesmo: "eu entendo você". Reconheça a sua emoção sem se afundar nela. Esse ato de compaixão interna já é um começo de cura. A raiva faz parte de todos nós. Ela nos visita em momentos de frustração, injustiça ou dor. Mas não precisa comandar nossa vida. Podemos aprender a olhar para ela com consciência e a transformá-la em algo mais construtivo. Influenciar alguém no meio de um conflito não é sobre vencer, é sobre preservar. Preservar vínculos, preservar sua paz, preservar aquilo que realmente importa. Por isso, da próxima vez que sentir o peso de uma conversa difícil, lembre dessas 3 palavras. Simples, humanas, poderosas. Eu entendo você. Não há gesto mais raro e mais transformador do que oferecer compreensão quando o mundo espera confronto. E talvez seja isso que o outro esteja esperando há anos sem saber como pedir. Se esse vídeo trouxe clareza ou tocou em algo importante dentro de você, não guarde isso só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir, porque no fundo, todos nós, quando estamos com raiva, só estamos querendo uma coisa: ser compreendidos.